Me chamo Danilo Aragão, eu sou perito criminal. Vou estar aí passando um pouquinho dos bizu para você de medicina legal e criminalística, tá? Trazendo também um pouquinho do meu cotidiano, pois muitas das provas hoje ele não é apenas ali a que está escrito nas teorias e tudo mais, e tento trazer também ali um pouquinho do dia a dia do servidor, do operador de segurança pública. É isso aí, vai ser uma linha aqui um pouquinho mais descontraída para que a gente consiga assimilar todo o conteúdo, beleza? Bota para 18 aí, vai. Vamos começar com a prova de delegado do Piauí, uma prova da FGV que realmente a FGV está deixando muito a desejar, cara. Já foi uma banca de respeito, hoje realmente é vergonhoso o que ela está fazendo com os candidatos. Mas infelizmente, até na derrota a gente aprende alguma coisa, né? Não, negativo. Na derrota a gente aprende mais do que na vitória. E é o que faremos aqui nessa questão, cara. Beleza? Na questão 80, tava 80 para mim, ela fala o seguinte: a estimativa do tempo de morte de um indivíduo é feita por meio da tanatologia. Ele já começou errado, né? No início da questão ele já começa cagando. Por quê? A estimativa do tempo de morte de um indivíduo, desculpa, é feita por meio da cronotanatognose. E sim, a cronotanatognose está dentro da tanatologia, porque a tanatologia é o estudo geral da morte. Entendeu? Dentro da tanatologia está a cronotanatognose. Aí sim, aí beleza, FGV, né? Mas vamos embora, vamos embora. Só começou essa bagaça aqui, tá? Vamos embora. Na letra A, ela fala o seguinte: o resfriamento do corpo é um fenômeno abiótico imediato, ou seja, perceptível imediatamente após a morte. Olha, o resfriamento do corpo é um fenômeno abiótico imediato. Perfeito. Até aqui, perfeito. Ou seja, perceptível imediatamente após a morte. Negativo. Negativo, meu caro pupilo. Por que, Danilo, não é? Porque o processo de resfriamento do corpo, ele acontece gradativamente. Isso começa a ocorrer de 1 a 3 horas. Eita, misericórdia esse 3, ó. De 1 a 3 horas após a morte. Após a morte. E como é que se dá esse resfriamento? Né? Ele vai descendo. Vai descendo. Ficou feio esse negócio. Ele vai reduzindo 1 grau, 1 grau Celsius a cada hora. Inclusive, dependendo da situação ou do meio que você esteja envolvido, se a temperatura for maior, o corpo humano, o cadáver, ele vai se equilibrar juntamente com o meio ambiente. Então é um sincronismo, porque em vida você tem ali uma temperatura entre 36 e 37 graus. Mas em morte, você é um objeto. Então você deixa de estar um corpo natural para virar um objeto, e esse objeto ele vai se equivaler à temperatura ambiente, é como qualquer outra coisa. Se você pegar uma garrafa e botar no sol, aquela garrafa ela vai esquentar. Se você pegar a mesma garrafa e botar no gelo, ela vai fazer o quê? Esfriar. É isso. O objeto ele vai se equilibrar com a temperatura do ambiente. Beleza? Até aqui? Mas, galera, nessa questão aqui, a gente pode trazer uma coisa muito legal desse item, na verdade, né? O que é que você vai trazer tão legal aqui nesse item, Danilo? Os fatores abióticos consecutivos, os fenômenos abióticos consecutivos. E eu vou trazer um mnemônico para você. Eu não sou muito fã de mnemônico, mas às vezes eles ajudam pra caralho. Olha só. Você vai lembrar de mim na prova. Isso aqui, viu? É o HALP. Danilo, que perde esse HALP aí. Calma, calma, meu gafanhoto. HALP significa rigor morte. Rigor morte. O que é o rigor morte? Você vai lembrar, rigor morte está referente à rigidez cadavérica. É o processo abiótico que acontece após a morte. Quando a pessoa morre, para de acontecer a troca de células. Os músculos precisam de células vivas em troca constantemente para que você tenha mobilidade. E quando essa troca para, ele começa a enrijecer. Daí vem o rigor morte, a rigidez cadavérica. Mais à frente a gente vai falar mais sobre isso. R de rigidez cadavérica, rigor morte. A de quê? Algo morte. É justamente do que a gente está falando aqui. Desta questão. É sobre o resfriamento do corpo. E você já sabe que ele acontece de 1 a 3 horas após a morte. E esse equilíbrio se dá 1 grau por hora. Beleza? E o L, livor morte. Livor. O que peste é esse de livor morte? O livor morte é justamente aquelas manchas de hipostásis. Mais à frente também a gente vai falar o que acontece. Quando você morre, o seu corpo, né, através da gravidade, joga todo o sangue do seu corpo para a parte mais baixa do seu corpo. Se você estiver em pé, todo o sangue vai para os pés. Se você tiver decúbito dorsal com as costas no chão, todo o sangue vai para as costas. Se você tiver decúbito ventral, todo o sangue vai para frente do seu corpo. Então aí a gente chama de mancha de hipostase ou livores cadavéricos. Beleza? E por fim, não menos importante, é a putrefação. Como é que se dá essa putrefação? Inicialmente através da mancha verde abdominal. É a mancha do início da putrefação. Se sabe
finalmente que o corpo iniciou o processo de putrefação através da mancha verde abdominal, que acontece no lado direito do abdômen. Neste lado direito aqui do abdômen, começa aquela mancha abdominal. Essa mancha se dá 24 horas após a morte. É a certeza do início da putrefação, 24 horas após a morte. Todos os livros do planeta sobre tanatologia vai dizer sobre isso. A experiência que a gente tem sobre cadáveres, a gente afirma que é 24 horas após a morte. Beleza? Isso aí só foi o primeiro item, tá? Então a gente sabe que o item A, ele não vai ser justamente pelas coisas que eu falei. Letra B. Essa questão, meu pai do Senhor Maria José. Corta pra 18. Corta pra câmara da intimidade. Vai, corta pra câmara da intimidade que a gente precisa ter uma conversinha aqui agora. Senhoras e senhores, tem a banca, juntamente com o governo, que quer contratar, e tem aquela banca, juntamente com o governo, que não quer contratar ninguém. Então o cara inventa uma prova na qual ninguém vai acertar nada. Depois, mesmo que ele corra com o recurso, não dá nada. E essa banca, simplesmente, não vai dar nada para ela. E isso está se tornando cada vez mais rotineiro. E a FGV está encabeçando esse processo. Está vergonhoso. Vergonhoso. Vamos lá. Nessa questão, galera, é uma questão extremamente polêmica. Tá? Extremamente polêmica. A rigidez cadavérica se dá no sentido crânio-caudal. Até aqui. Perfeito. Até aqui. Se tivesse parado aqui, estava perfeita essa questão. Porém, o diafragma e o músculo cardíaco, mais conhecido como coração, entram em rigidez cadavérica antes dos membros superiores, mais conhecido como braços, né? Membros superiores. A banca, a FGV, ela deu esta como correta, tá? Inclusive, tem outras coisas que ele fala também de outra forma. Só que, senhoras e senhores, eu vou trazer para vocês aqui uma coisa, informações que vai cair em outras questões de bancas sérias. A FGV, para mim, já deixou de ser séria faz um bom tempo. E faz concursos de grande magnitude aí. Vai todos os estados do Brasil estão fazendo concursos grandes. Mas, para mim, ela perdeu toda a credibilidade. E vamos lá. O diafragma, ele é um exame que você só consegue chegar até ele, assim como o coração, se você abrir o corpo. Entendeu? Logo, a rigidez cadavérica, senhoras e senhores, é um exame perinecroscópico feito pelo perito criminal no local do crime. Então, este perito criminal, ao chegar no local do crime, não vai pegar uma serra e abrir o corpo para verificar se o coração já está enrijecido, ou se o diafragma também já está enrijecido. O perito criminal não tem atribuição em lei para fazer exames invasivos. São questões de prova que eu estou falando aqui, tá? Pode cair na próxima prova. O perito criminal faz um exame perinecroscópico. O que é esse exame perinecroscópico? É um exame de fora, visual, por fora do corpo de delito. Ele não pode fazer esse exame invasivo. Entendeu? Logo, a rigidez cadavérica é para que, assim que o perito tenha acesso ao cadáver, através do crânio caudal, você consiga identificar se há rigidez. E quando eu, como perito criminal, chego no local, por onde eu começo? De baixo para cima, verificando. Se eu chego nas pernas estão flexíveis, eu vou para os membros superiores, os braços. Se os braços estão flexíveis, eu vou para o pescoço, cabeça, tronco, mandíbula, verificar se está enrijecido. Se eu chego nas pernas, já estão enrijecidos, eu não faço mais nada, porque eu sei que ali está a rigidez completa instalada. Mas, Danilo, então para que eu preciso saber dessa rigidez? Se o coração foi antes que... Não precisa, irmão. Até porque é lei. É lei. Lei. A perícia necroscópica realizada pelo médico legista só pode ser realizada 6 horas após o óbito. E a rigidez cadavérica se inicia 2 horas após o óbito. Então, Vossas Excelências, me responda. Como é que eu saberei se o coração ou o diafragma enrijeceu primeiro do que as outras coisas? Pescoço, crânio, caudal? Não tem como. Entenderam? Aí eu sei que tem uns alunos aí que estudam um pouquinho e falam assim: Cibulino, salvo-se pela violência, a gravidade da violência e o perito atestar que pode ser feito antes das 6 horas. Mas veja só. Veja se haverá necessidade da constatação da rigidez cadavérica se, pela violência da morte, pela certeza de morte violenta, eu posso fazer necrópsia antes. Eu não preciso mais da rigidez cadavérica. Não preciso, pois a rigidez cadavérica é um método indutivo para que o perito criminal verifique no local de morte o tempo que aquele cadáver está morto.
que o cadáver está morto. O tempo que aquela pessoa está morta. Então, isso de músculo cardíaco, diafragma, é coisa da cabeça deles, cara. E numa morte violenta que o perito atestou e pode ser realizado, o cadáver está todo esbagaçado, foi bagaçado por uma carreta, tomou 200 tiros, está morto. Não tem necessidade de você saber ali, claro, né, que hora se deu a morte. Geralmente, esse exame de rigidez cadavérica são delitos de pessoas encontradas mortas. Ah, Danilo, mas eu encontrei um cadáver aqui que tomou 200 tiros. Beleza, tudo bem. Inclusive, a rigidez cadavérica, o processo até o delegado contatar o perito criminal, o deslocamento de todo mundo até a cena do crime, cara, no mínimo, já tem muita coisa rígida já, como pescoço, crânio, caudal, os membros superiores, entendeu? E tem outra coisa também, depende de como se deu a morte. Se for uma morte violenta através de luta, a rigidez cadavérica ela acontece num período inferior. Se for um bebê que tem pouco músculo, essa rigidez ela se instala completamente muito, e às vezes nem se instala, muito superior. Então, essa exatidão não é precisa. Então, não existe esse negócio de diafragma e músculo cardíaco, não existe a coisa da cabeça dessa pessoa maluca que inventou esse negócio aqui. Isso não existe. Coisa de maluco. Entendeu? Qual é a ordem da rigidez cadavérica? Crânio, caudal, aqui, mandíbula, face, pescoço, tórax, sim, membros superiores, membros inferiores, ponto. Para de inventar coisa de exame, FGV. Pelo amor de Deus, para de maluquice, tá? Mas ela deu essa aqui como correta. Eu tô passando só o gabarito maluco que ela deu, mas beleza. Letra C. A rigidez cadavérica se faz no sentido crânio-caudal. Beleza. E se desfaz no sentido contrário. Aqui não, né? Aqui não, aqui não, aqui não. A rigidez cadavérica, ele começa aqui, caudal aqui, o pescoço, vai para os braços, vai para as pernas. O que é que ela está falando? Que, se, ao contrário das pernas, fica mole primeiro, os braços não. Também de cima para baixo. De cima para baixo começa, de cima para baixo termina. E quanto é esse processo, Dani? Ele está instalado completamente, na grande maioria dos casos, em 12 horas. Se inicia em 2 horas. Completa, aqui é completa. Tá? Aqui está completo. E aqui se inicia. E 2 horas mais ou menos ali começa a rigidez cadavérica. Beleza? Vamos para a letra D. Questão polêmica. Questão polêmica, questão polêmica. Questão muito polêmica, essa letra D. Os livores de postagem, eles não começam a se fixar após 12 horas. Tá? Muitas bancas, às vezes, cobram desta forma aqui, dessa questão como correta. Ele não começa. Eles se fixam em 12 horas. A partir de 8 a 12 horas, eles começam a se fixar. 12 horas ele está fixo. Por que esse livro de postagem de novo, Danilo? Livro de postagem é aquilo que a gente falou, que é a decantação do sangue. O sangue decanta para a parte mais baixa do seu corpo através da gravidade. O sangue desce. Desce para a parte mais baixa. Eu vou trazer fotos aí para você ver o que seria essas manchas, essas livores de postagem. Beleza? Eu vou botar aí pra vocês verem. Beleza? Então, nessa questão aqui, houve isso. Entendeu? Eles simplesmente aqui botaram o verbo antes, que tornou a questão errada. Beleza? Tudo bem. Achamos um erro aí. Na letra E, para mim, na minha opinião, na minha humilde opinião, é a questão do gabarito. Para mim, esta é a questão correta. Não há o que se falar. Não há o que se falar dessa questão aqui. Então, eu fico muito triste, né? Muito triste mesmo. A banca tem um examinador aí que tá, a gente chama lá na Bahia, pagando ataque. A mancha verde abdominal aparece como marca do início da putrefação nas primeiras 24 horas após a morte. Cara, essa questão aqui tá linda. Não tem erro essa alternativa aqui. A mancha verde abdominal aparece como marca do início da putrefação. Perfeito. Nas primeiras 24 horas após a morte. Essa questão aqui está simplesmente correta de tudo. Absolutamente de tudo. Não há o que se falar. Essa mancha abdominal, eu vou desenhar aqui tentar, né? Viu? O braço aqui e tal. Ela começa a ficar verde aqui, ó. Uma pessoa, tá? Uma pessoa. Então ela parece que começa aqui, ó. Fica verde. Lado direito aqui, ó. Entendeu? Então, esse lado aqui se chama lado ilíaco. Ilíaca direita. O que causa essa mancha verde abdominal? O que causa essa mancha verde abdominal? São as ações bacterianas intestinal. Fica ali borbulhando, começa a sair comendo tudo. Fica essa mancha verde abdominal.
Então, é a certeza de putrefação do corpo. Beleza? Então, sobre essa questão aqui, era isso que a gente tinha para falar, tá, galera? E agora vamos para a próxima questão.